Shalom Adonai, seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é ramatiologia, doutrina do pecado. Pessoal, essa matéria está simplesmente maravilhosa, você não pode perder. Fica até o final dessa aula que nós vamos aprender muita coisa sobre ramatiologia, doutrina do pecado. O que significa essa palavra ramatiologia? Aonde o pecado se originou? Aonde é a origem do pecado? No céu ou aqui na terra? Por quem entrou o pecado no mundo, no planeta? Por quem entrou o pecado aqui na terra? Através de quem? Quais são as consequências de pecado? Quais são os graus de pecado? Quais são os juízos sobre o pecado? E como era a terra antes do pecado? Tá bom, pessoal? Então seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre ramatiologia, doutrina do pecado. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. E eu estou aqui no lindo lugar para mostrar para vocês uma chácara. Tá vendo aqui, pessoal? Tá adornada aqui. Eu estou numa chácara gravando essa videoaula. Muito bonito. Câmeras, mostra aí a plateia desse ambiente. Olha aí, ó. Olha, pessoal, muito lindo, ó. Muito lindo, ó. Vamos para a aula, tá bom, pessoal? Ramatiologia é uma palavra grega que significa doutrina do pecado, ó. Ramatiologia significa doutrina do pecado, tá vendo? Nessa matéria nós vamos estudar a importância da ramatiologia, a origem do pecado, a natureza do pecado, a realidade do pecado, como a Bíblia descreve o pecado, a origem do mal, o pecado original, a extensão do pecado e as suas consequências, vários tipos de transgressores e transgressão, a culpa e o juízo do pecado, os gemidos causados pelo pecado. Quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? Tá vendo aí, pessoal? Quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? A origem da tentação, como vencer a tentação, a classificação do pecado, a queda original e a opinião dos estudiosos. O pecado e a redenção do homem. Uma grande pergunta: Adão foi salvo? Eva foi salvo? Sim ou não? Tudo isso nós vamos ver nessa matéria de ramatiologia. Já se inscreve no canal e compartilha nos teus grupos para que o máximo de pessoas seja abençoado, tá bom? Então a palavra ramatiologia é uma palavra grega que significa doutrina do pecado ou estudo do pecado, tá? Introdução. Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado trouxe a morte. Também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Adão, quem introduziu o pecado no mundo. Adão e Eva trouxeram o pecado para o mundo. Já no universo, não foi Adão que trouxe o pecado do mundo. Foi Lúcifer, o anjo de luz. Muitos alunos me perguntam: Deus criou o diabo? Não. Deus não criou o diabo, professor? Não. Quem Deus criou? Deus criou o anjo de luz. E o anjo de luz se transformou em diabo. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Aquele que tem luz, portador de luz. Então Deus não criou o diabo, Deus criou o anjo belo. Mas o anjo belo quis se transformar em diabo. É igual uma mãe. Uma mãe cria o filho, mas o filho se rebelia e quer ser ladrão, quer ser traficante, quer ser matador. A mãe não criou o filho traficante, matador. A mãe criou o filho bom, mas o filho bom se transformou em mau. Assim foi Deus. Deus criou o anjo de luz. E o anjo de luz se transformou em diabo. Tá bom, pessoal?
Tudo isso aqui está aqui nessa matéria. Tá bom? Então, por um homem entrou o pecado no mundo, através de quem? Adão. Como o pecado entrou no mundo? Muitos teólogos divergem como entrou o pecado no mundo. Mas aqui a Bíblia fala sobre a entrada do pecado no mundo, é que foi através de Adão e Eva. Aquela história de Gênesis que todos conhecem, capítulo 1, 2, 3. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Adão introduziu o pecado no mundo. Cristo tirou o pecado do mundo. Dois grandes jardins, o jardim do Éden e o jardim do Getsêmani. No jardim do Éden, o homem caiu. No jardim do Getsêmani, Jesus levanta o homem. No jardim do Éden, o homem peca. No jardim do Getsêmani, Cristo perdoa o homem. No jardim do Éden, Satanás venceu. No jardim do Getsêmani, Cristo venceu o diabo. No jardim do Éden entrou a morte. No jardim do Getsêmani entrou a vida. No jardim do Éden entrou a maldição. No jardim do Getsêmani entrou a bênção. Entenderam, pessoal? Os dois grandes jardins da Bíblia, dá para fazer uma pregação. Você coloca o título assim, ó. Os dois grandes jardins da Bíblia, Jardim do Éden e Jardim do Getsêmani. Aí você fala, Adão caiu no Éden, Cristo levantou no Getsêmani. A importância da ramatiologia. O que é ramatiologia? O termo ramatiologia vem do grego e significa doutrina do pecado. Eu vou repetir. O termo ramatiologia vem do grego e significa doutrina do pecado. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Ramatiologia é uma palavra grega que significa doutrina ou estudo sobre o pecado. A origem do pecado. Aonde se originou o pecado? Como o pecado se originou? Quando o pecado se originou? Ponto de vista filosófico. Existem dois pontos de vista filosóficos. A filosofia tenta explicar o pecado. Mas a filosofia é bom? É. Melhor ainda é a Bíblia, a palavra de Deus. E como a Bíblia classifica o pecado? Como a Bíblia classifica a origem do pecado? Todos nós conhecemos a história. Que Deus colocou Adão e Eva no jardim, no paraíso, santos, formoso, belo. Mas, de repente, a serpente enganou Adão, derrubou Adão e Eva. Ali entrou o pecado no mundo. No universo foi através de Lúcifer, de Satanás. Mas na Terra, no mundo, nesse planeta, foi através de Adão e Eva. Se você adquirir esse livro, você vai aprender muita coisa, tá bom, pessoal? A crença popular, tem a crença popular que ensina que o homem é a origem do pecado, tem a crença popular, a filosofia e a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Como que a Bíblia descreve a entrada do pecado? Através de Adão e Eva. Olha só, a origem do pecado no universo, Satanás. Até quando se achou iniquidade em ti? Perfeito era nos teus caminhos, até que achou iniquidade em ti. Tá vendo, pessoal? A entrada do pecado no universo foi através de Lúcifer. Ele era santo, perfeito, belo, cheio de sabedoria, cheio de luz, mas ele quis ser igual a Deus, e aí entrou o pecado. Deus expulsou ele do céu. O pecado se originou no mundo através de Lúcifer. O pecado se originou na terra através de Adão e Eva. Foi o Satanás que disse, eu subirei aos céus,
serei semelhante ao Altíssimo, farei o meu trono acima do trono de Deus. Eu quero ser igual a Deus, quero ser maior que Deus, quero ser adorado, quero adoração. Aí Deus viu tudo isso e lançou-se por terra. Isso está lá em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. A natureza do pecado. Visto o seu pecado, a natureza. O que é o pecado? Errar o alvo. Olha, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? O que é o pecado? Errar o alvo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E o que é pecado? Errar o alvo. Quem não está com alvo, o alvo é Cristo. Errou. Por exemplo, o alvo é essa câmera aqui, está me filmando. Correto? Se eu tiro o olho da câmera, eu coloco para cá, ó. Eu errei o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Porque o alvo é Cristo. O alvo é o céu, é o reino, é a santidade de Deus. Mas aí, se eu olho para o pecado, eu vou tirar a visão de Cristo. É igual Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andava sobre a água. Na hora que ele tirou a visão de Cristo, de Jesus, começou a olhar para o lado, para a onda, ele afundou. Enquanto o homem olha para o alvo, que é Cristo, ele não afunda. Aí você que está aí, que diz, estou triste porque o pastor me entristeceu, o irmão, a irmã, a dirigente, o líder. Meu irmão, você vai para a igreja para adorar o líder, os líderes ou a Deus? Eu estou triste com aquela igreja. Você serve a igreja ou Cristo? Você serve o pastor ou Cristo? A Bíblia diz, o nosso alvo é Jesus Cristo, meu irmão. Então, tira o alvo das irmãs, dos irmãos, da liderança, da igreja. O teu alvo é Cristo. Cristo, com certeza, nunca decepcionou ninguém. Porque eu fui mal atendido eu fui mal atendido no hospital, eu vou embora. Não. Você foi mal atendido no hospital, mas você precisa do médico. O nosso médico é Jesus Cristo. Portanto, o nosso alvo é Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador. Pecado, errar o alvo, e o versículo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador. A realidade do pecado. O ateísmo nega a existência do pecado. O gnosticismo nega a existência do pecado. O determinismo também. Tem muitas filosofias que dizem, pode pecar, pode prostituir, pode roubar, pode fumar. Deus não está nem aí. Está sim, meu irmão. Naquele dia do juízo final, nós prestaremos conta com Deus. Por isso que nós temos que viver uma vida santa, o máximo possível santificando, e no grande juízo final, nós prestaremos conta com Deus. Então a ciência tenta negar a realidade do pecado, o gnosticismo, o ateísmo, o materialismo, tenta negar a existência. E como a Bíblia descreve o pecado? Como a Bíblia descreve o pecado? A Bíblia tem vários vocábulos para o pecado. Iniquidade. Iniquidade é pecado. 1 João 5,17. Deus não classifica tipo de tamanho de pecado. Pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Preste atenção que eu vou repetir. Pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Tem irmão que diz assim, professor, existe pecadinho e pecadão? Não. Pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Preste atenção atrás de mim. Tem o branco aqui, ó. Tem o branco aqui dessa flor verde aqui. E tem o branco lá do pano branco. Branquinho, brancão, tudo é branco. Verdinho, verdão, tudo é verde. É igual doce. Docinho, doção, tudo é doce. Salgadinho, salgadão, tudo é salgado. Então, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Entendeu, meu irmão? Tem muita gente que diz assim,
por exemplo, roubar uma bolacha é um pecadinho. Meu irmão, o pecado é tudo igual. O que muda é o graus de pecado. É a consequência de juízo. Que Deus vai tratar umas pessoas com o mesmo pecado, mas os graus de juízo é diferente. Por exemplo, o irmão vai para o inferno porque ele estava com mágoa do outro. Ele vai ter um grau de julgamento. Agora aquele vai para o inferno porque matou 1000 pessoas. Hitler matou 6 milhões de judeus. Então, graus de consequência de pecado vai ser cobrado mais para Hitler do que esse simples irmão que tinha com a mágoa. O inferno é o mesmo, o pecado é o mesmo, mas o grau de juízo de Deus é diferente. Então, existe pecadinho e pecadão? Não, tudo é pecado. O que existe é a diferença do graus e consequência do pecado. Entendeu? Iniquidade. O que é pecado? É desordem, é iniquidade, é transgressão. O que é transgredir? Passar o limite. Quem passa o limite, transgrediu. Tudo que é pecado é transgressão da lei. A lei diz, não faça, e você faz. Não vem, e você vai. Transgressão é pecado. Transgressão é passar o limite. Qual o limite? O limite da palavra de Deus. Tudo que não é por fé é o pecado também. O que é pecado? Errar o alvo, dúvida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade, erro. Tá vendo aqui, ó? Errar o alvo, dúvida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade, erro. Errar o alvo. Que expressão é essa ideia? Conhece a palavra de Deus no Antigo Testamento? Nosso Deus, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo, meu irmão. Quando você erra o alvo que é Cristo, você olha o pecado. Ou Cristo ou o mundo ou Cristo. Sabia? E o maior inimigo de Deus não é o diabo, é a riqueza, é Mamon. Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e Mamon ao mesmo tempo. Então, o que rouba o lugar de Deus é Mamon. Mamon é a riqueza, é o Deus da ambição, da riqueza. Dúvida. Pessoal, 3 pecados gravíssimos. O sexo, a riqueza e a soberba. 3 coisas que derrubam o homem. O sexo, a ambição, a riqueza e a soberba, o orgulho. No sexo, Salomão, Sansão. No dinheiro, na riqueza, Judas. E na soberba, Saul. Então são os 3 maiores pecados, meu irmão. O homem, ele tem esses 3 inclinações para o pecado. O sexo, a riqueza e a soberba. O dinheiro, o sexo, o dinheiro e a soberba. São os 3 pecados que derrubam o homem. O pior pecado que alastra, que está na maioria do ser humano, é o sexo. Quando Eva comeu da fruta, ela quis ser Deus, não foi a serpente? Se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Ela quis ser Deus, a soberba. A soberba da vida, a concupiscência da carne e a cobiça dos olhos. Está vendo? Jesus também foi provado pelo diabo em corpo, alma e espírito, no corpo. Se tu és filho de Deus, transforma esses pães, essas pedras em pães, para alimentar o teu corpo, na alma. Te lança-te daqui abaixo, tira a tua vida é alma, tira a tua vida. No espírito, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então os 3 maiores pecados do ser humano é o sexo, o dinheiro e a soberba. O sexo, Sansão, o dinheiro, Judas, a soberba, Saul.
Tá bom, pessoal? Então essa é a aula número 1 de Ramatiologia. Amanhã, a próxima aula é a 2. Depois a aula 3, 4. Esse livro tem 4 videoaulas. Aí você diz, professor, a sua aula foi muito boa, mas eu não consegui guardar tudo. Então você precisa adquirir esse livro. Ó, você me chama no WhatsApp, tá aqui embaixo, e fala, eu quero os livros de teologia. O básico é 20 livros. Aí mais 10 é o médio, que dá 30. E mais 10, que dá 40, é o bacharel. Não, professor, eu quero os 20, é o básico. Não, professor, eu quero os 30, é o médio. Não, professor, eu quero os 40, é o bacharel. E tem o mestrado e tem anel, tá bom? Quais são os livros? São esses livros aqui, ó. Teologia, Cristologia, ó. Todo esse currículo aqui é o básico. Esse lado aqui é o médio e o bacharel, ó. Tá aqui os 40 livros, ó. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Eu estou aqui na chácara. Hoje é um dia especial. Hoje é quanto? Acho que hoje é 10. Ó, o vento tá soprando aqui, ó. Tô aqui na chácara. É casamento aqui da minha filha. Hoje é sábado. É sábado, se não me falha a memória. Hoje é 9. É 9, sábado. 9 de dezembro de 2024. Hoje é casamento da minha filha. Tá enfeitando aqui a chácara. E eu vou mostrar para vocês antes de encerrar esse vídeo, tá bom? É um lugar lindo, maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Olha aí, pessoal. Aqui, ó, vai ser o lugar que vai ministrar o casamento. Ó. Ali a recepção, ó. Churrasqueira. Aqui as cadeiras dos padrinhos. Ó. A entrada da noiva é aqui, ó, nessas pérolas. Ó. Aí ela vai entrar aqui, ó. Aqui senta os padrinhos. Ali a recepção, ali a piscina. Aqui nesse azul tem uma piscina. Ali a recepção e aqui é onde vai ministrar o pastor. E eu mesmo vou fazer esse casamento da minha filha hoje. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Um abraço, fica com Deus. Se inscreva no canal, tá bom?